Salve Legião X, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Feitosa, esse é o Projeto X e essa é uma aula de História. Estamos entendendo aqui nessa sessão, nesse especial, né, galera, do nosso Parabéns, esse ano, né, tão importante, tão sui generis, tão especial em nossa história, que é o ano de 1968, né, o ano que marca um processo ali conhecido, né, como as primaveras europeias, também um processo que nós vamos perceber aqui no Brasil com fortes impactos. Né, o ano de 68 é um ano que muitos dirão que marcou a década de 60 e marcou o processo da Guerra Fria, ok? Bom, é um ano importante agora em 2018, a gente está gravando essa aula aqui em 2018, então a gente tem ali uma data, espécie de data comemorativa em torno dessa data, então muito importante você ter nos seus estudos aí o ano de 68 como um norte, estudando ali o século XX, deu uma ênfase a esse momento, tá ok? Se você não viu as aulas anteriores a respeito dessa data, eu recomendo que você vá aqui na playlist do Parabéns e olhe, né, de fato, as outras aulas sobre 68, que de fato é muito importante para você esse ano. Bom, a gente vai falar hoje, galera, sobre o 5º ato institucional, né, do regime militar, né, o chamado AI-5, que é um momento ali muito crítico, muito dramático da história brasileira, pois é, de fato, a passagem de um período ditatorial um pouco mais brando, e obviamente a gente tem que analisar isso com certa crítica, né, porque a ditadura militar não será branda em momento algum, mas há ali, inicialmente, de 64 a 68, uma análise que coloca o regime militar como um regime que ainda tentava ser um pouco mais democrático, e a partir de 68, a ideia, né, de anos de chumbo sendo estabelecidos, ok? Então a gente vai trabalhar com um contexto aqui político, econômico, social da ditadura civil-militar brasileira. Eu sei que você do outro lado já está batendo o pezinho no chão, irritado, esbravejando contra a tela do computador, dizendo, bom, é mais uma aula de um professor esquerdista tentando fazer lavagem cerebral nos alunos de que esse período foi um período ditatorial. Você discorda do termo e você tem todo o direito de discordar. Aliás, você só pode discordar porque a gente vive numa democracia. Se você vivesse nesse momento, você não poderia discordar de mim. O ponto é, galera, a gente vai trabalhar com o conceito de ditadura porque isso aqui é um preparo para o concurso, tá? É claro que dentro de um simpósio de uma análise acadêmica, a gente pode, de fato, entrar num debate aqui sobre esse conceito. Isso é plenamente viável, tá? A história é uma ciência que nos mostra uma amplitude de visões, isso é muito positivo. Agora, analisando numa perspectiva de Enem, UERJ, Unicamp, FUVEST, vestibulares tradicionais no Brasil, né, nós nunca vimos nenhuma questão de vestibular, de concurso no Brasil, que trabalhasse esse momento como algo diferente de ditadura. A gente sempre vai ver, isso é tradição, né, nos concursos aqui no Brasil, o termo ditadura militar sendo utilizado. Né? Há um consenso historiográfico, né, de pelo menos ali 30, 25 anos, né, de história do Brasil recente, um consenso de que esse período de fato tratou-se de uma ditadura. E esse é um consenso que vai aparecer no concurso, ok? Que vai aparecer no vestibular que você realiza. Então, mesmo que você queira de alguma maneira problematizar esse termo, e de alguma maneira você tem direito de problematizá-lo, ok? A gente está trabalhando com uma perspectiva de prova que vai apresentar esse momento como um momento ditatorial, ok? A gente tem várias questões de concurso, né, que já vão nesse caminho. Então a gente vai trabalhar, obviamente, com o que o concurso apresenta. Então, de 64 a 85, nós vivemos a ditadura civil-militar brasileira, ok? Espero que isso fique claro. Tem muitas polêmicas, mas a gente não está aqui ainda tentando levantar essas polêmicas, uma vez que a ideia é ser mais objetivo. Bom, a gente vai perceber aqui o AI-5, né, sendo desenvolvido no polêmico governo de Arthur Costa e Silva, nosso segundo presidente militar, né, que vai dar sequência ali ao governo do primeiro, então, o Humberto de Alencar Castelo Branco. Você percebe ali, né, de 64 a 68, um momento onde muitos historiadores caracterizam como ainda uma tentativa de manter uma república militar com características democráticas. Muitos argumentam que o golpe de 64 foi uma intervenção cirúrgica dentro do governo de João Goulart e que a grande ideia ali dos grupos chamados castelistas era estabelecer uma república militar
breve, reformando o interior do Congresso, retirando as influências sindicalistas, diminuindo essa tal ameaça vermelha que rondava ali o governo de João Goulart na visão de seus opositores, ok? Então o governo de Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, ele é caracterizado dessa maneira, um governo de intervenção cirúrgica, uma república militar que vai fazer pequenas reformas, mas que não tem uma motivação de manter um governo a longo prazo. O AI-5 ele vem num contexto onde muitos caracterizam como golpe dentro do golpe, onde a política vai mudar muito a partir de então, estabelecendo medidas muito mais agressivas do que o governo castelista estava prevendo. Então a gente vai perceber, né, que não havia um claro consenso entre os militares sobre como governar nesse momento. Não à toa, a gente costuma trabalhar com a ideia de que haviam duas grandes facções militares ali, né? Os castelistas, né, que defendiam ainda uma lógica de intervenção cirúrgica nos moldes de Castelo Branco, oriundos ali da Escola Superior de Guerra, muitos os apelidavam de Sorbonne, né, uma referência à Universidade lá de Paris. E você tem um outro grupo chamado de linha dura, que vai passar a operar com mais, né, objetividade a partir de 68, que é um grupo que realmente vai tentar levar esse regime a um viés um pouco mais interventor, um pouco mais controlador do que o passado. Então, realmente, não havia, de fato, um grande consenso sobre esse modelo. Temos a linha dura de um lado e os castelistas do outro. O contexto onde esse documento será assinado é um contexto turbulento. Eu recomendo que você lembre lá da aula de maio de 68, porque, bem, são elementos que vão influenciar nesse contexto brasileiro. Nós vamos perceber uma série de greves de operários no Brasil nesse momento, interior, né, de Minas, interior do Rio, interior de Minas, interior de São Paulo, Osasco e Contagem, né? Milhares de trabalhadores vão ser presos, já que ali a gente já estava observando a economia brasileira entrando numa ideia de arroxo salarial, que vai ser uma prática muito comum, né? Principalmente nos anos 70, onde a gente vai ter ali o milagre econômico e posteriormente a própria crise do milagre econômico. O arroxo salarial é uma marca dos regimes, né, militares, não só no Brasil, mas na América Latina de maneira geral. E aí você tem essa ideia do salário que não crescia acima da inflação. Então há uma forte insatisfação da classe operária, que já estava muito organizada desde os anos 50, né? Mas lembremos, durante o processo ali de ascensão do Castelo Branco, em 64, você tem a intervenção direta em inúmeros sindicatos. Na Central Geral de Trabalhadores, né, o CGT, as próprias ligas camponesas também vão sofrer intervenção, né, que é um grupo de sindicalismo rural. Você vai perceber também, né, a lógica da UNE sofrendo uma intervenção direta em 64. Então o movimento trabalhista, tanto do campo como da cidade, está de alguma maneira desarticulado nesse momento, assim como o movimento estudantil. Então nós vamos ter aqui um forte processo, né, de agitações sociais no campo e na cidade. O movimento estudantil em São Paulo vai começar a ferver, e a gente tem ali o clássico momento, né, de disputa entre universitários da USP e da Universidade Mackenzie, né, que muitos apelidaram de Batalha da Rua Maria Antônia, né, em São Paulo, onde estudantes das duas universidades se enfrentaram na mesma rua. É comum a gente interpretar, né, que a classe estudantil da USP era muito ligada ainda a grupos sindicais, muito ligada à UNE, muito ligada aos grupos de esquerda, e o Mackenzie, né, tendo uma classificação um pouco mais de direita. Então ali, né, um choque de interesses. A USP representava ainda um movimento estudantil que flertava com elementos progressistas, né, com elementos da centro-esquerda, da ultra-esquerda, e o Mackenzie que flertava com uma outra ideia de apoio ao regime militar. Então a gente vai perceber aqui um choque de interesses em São Paulo, o movimento estudantil que está se estranhando, né? Além disso, nós temos no Rio de Janeiro a trágica morte do estudante Edson Luiz, um jovem que acabou ali alvejado, né, por uma bala que naquele momento não foi muito bem entendida de onde veio. As investigações nunca concluíram de fato quem mata esse jovem, mas tudo leva a crer que foi uma ação da polícia. Num restaurante estudantil aqui no centro do Rio de Janeiro, que era o Calabouço. O Edson Luiz estava reunido, né, com seus colegas e, numa ação da polícia ao restaurante, acabou acertado por esse tiro, o que leva esse rapaz à morte. A morte do Edson Luiz foi retratada em vários jornais naquele momento e acabou servindo como uma gasolina, né, como um combustível para o aumento de agitações estudantis no Rio de Janeiro.
A própria foto do rapaz fica exposta em jornais, né? Você passa a ter um contexto ali, né, de muita... um contexto muito dramático, né? A própria mídia vai explorar muito isso nesse momento. Lembramos que a mídia ainda não está plenamente controlada, então ela poderia retratar de alguma maneira esses eventos. E a morte dele acabou gerando o que chamamos de passeata dos 100 mil, que é um momento muito crítico de uma série de manifestações na Avenida Rio Branco, na Cinelândia, ali no entorno da Candelária também, da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, onde cerca de 100 mil jovens, principalmente membros da classe média estudantil, da classe média, né, jornalistas, né, a galera mais ligada ali a uma classe intelectualizada, vai às ruas estabelecendo a ideia de terminar a ditadura, ou abaixo a ditadura. É um contexto muito conturbado, onde você já percebe ali o Congresso ensaiando uma resposta. Nesse momento, vamos lembrar, galera, o bipartidarismo já havia sido estabelecido no Brasil. Ok? Vamos lembrar que antes do AI-5, nós temos outros AIs também. Especificamente o AI-2, ele estabelece a lei orgânica do bipartidarismo, onde você tem dentro do Congresso operando a Arena e o MDB. A Arena seria, né, o partido de situação, partido que representava os interesses da alta cúpula, né, militar, e o MDB seria uma espécie de oposição no movimento democrático brasileiro. Há um deputado ligado ao MDB, que ali no iniciozinho de setembro de 68, faz um discurso acalorado, né, exigindo ali melhorias na política, estabelecendo uma série de críticas também ao governo do general Costa e Silva, um camarada chamado Márcio Moreira Alves. O discurso dele vai ser levado muito a mal naquele contexto. Ele vai ali fazer duras críticas ao governo, inclusive vai pedir para a população não comemorar o 7 de setembro, né? Percebemos? A gente está no início do mês de setembro, 2 de setembro. As comemorações ocorreriam no dia 7. Então você tem ali críticas do Márcio Moreira Alves a respeito dessa comemoração cívica, que na visão dele não deveria acontecer, não seria um momento de orgulho. Então ele se coloca contra essa comemoração, pede para que a população brasileira boicote os desfiles, o que, para o caso do militarismo, seria uma grande vergonha, seria uma desonra para os militares, as ruas vazias naquele momento, né, sem nenhum tipo de pessoa participando das passeatas ali, da comemoração da independência. Há também ele pedindo para que as moças fizessem greve de sexo com seus maridos militares, que é uma afirmativa, no mínimo, polêmica, né? Pedir para greve de sexo, para que as mulheres, né, as esposas de militares, né, não tivessem mais envolvimento físico com eles, numa forma de boicotar ali a relação. Realmente, foi um discurso muito acalorado, levado muito a mal pela Arena, o partido de situação, e que muitos historiadores apontam como a gota d'água final para a assinatura do AI-5, ok? Então, dentro de todo esse contexto muito conturbado, tanto dentro como fora do Brasil, lembremos lá da morte de Luther King, do maio de 68, da Primavera de Praga, você vai lembrar aqui do movimento hippie, né? Você vai lembrar do movimento feminista, do movimento punk pegando fogo em Londres e logo logo também chegando aos Estados Unidos. Tá em todo um contexto, galera, que os historiadores vão apontar como a contracultura, né? Essa palavra que fica tão famosa nos anos 60, especificamente em 68. A ideia da juventude, muitas delas, né, jovens europeus, que se colocam contra o status quo, o que muitos chamam de establishment, a ideia daquilo que está estabelecido, colocar-se contra os padrões culturais, os padrões de consumo, os padrões políticos, e isso é o que a gente resume como contracultura norte-americana, contracultura europeia, e que de alguma forma está chegando ao Brasil também, né? Você lembra ali da nossa produção cultural nesse momento, a Tropicália, né, que ocorreu, né, no ano de 67. Então, realmente, gente, é um contexto muito, muito turbulento que gera a assinatura do pior ato institucional do regime militar. O AI-5, sem sombra de dúvidas, é considerado o pior de todos, é o que mais cai em provas. Ele é o pior de todos, galera, já começando pela primeira característica. Ele é estabelecido por caráter permanente, então ele não tinha uma data de validade pré-estabelecida, quase como uma emenda, de fato, à Constituição, né? Vamos lembrar, né, que a Constituição do regime militar havia sido assinada em 67 e ela previa que todo ato institucional seria automaticamente incorporado a ela.
Ou seja, você poderia aprovar qualquer tipo de medida automaticamente sem consultar o Congresso. Esse é o poder de um AI, galera. Um AI ele tem um poder muito grande, pois ele é basicamente uma canetada do Poder Executivo. Ele não passa pelo crivo do Legislativo, ele não passa ali por uma instância de equilíbrio dos três poderes, que é uma característica ditatorial. Toda vez que nós fortalecemos o poder, e geralmente é o Poder Executivo que é fortalecido, nós vamos perceber um regime de controle ditatorial, o famoso regime de exceção. E é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Fechamento permanente do Poder Legislativo. É verdade estabelecer, né? Esse Congresso já tinha sido fechado inúmeras vezes até 68, mas aqui ele ganha um caráter um pouco mais permanente, ou seja, o Poder Legislativo perde sua razão de ser e o Executivo vai acumular as funções que antes estavam em poder, né, de deputados, senadores e homens de lei. Né? Você tem aqui suspensão de direitos básicos do indivíduo, do direito individual. Um muito famoso que vai acabar nesse contexto é o direito habeas corpus. Habeas corpus, né, é um mecanismo jurídico que estabelece a lógica de que todos somos inocentes desde que se prove o contrário. A ideia de que você pode responder em liberdade caso seja acusado de um crime, enquanto você não, de fato, não recebeu uma sentença. Você pode incorrer, né, com esse pedido. E ele, de fato, agora não existe. Então você pode ser preso nesse contexto sem nenhuma acusação formal contra você. O que, de fato, vai acontecer muito no Brasil, tanto entre intelectuais como também entre a classe trabalhadora, né, entre camponeses, operários, homens, né, que tem ali, homens e mulheres que trabalham no cotidiano fabril. Então isso acaba sendo ali um mecanismo interessante para você ampliar poderes de controle jurídico sobre a população nas suas mais variadas esferas. Por fim, a censura prévia, dando muito poder ao chamado SNI, né, o Serviço Nacional de Informação, que estabelece, né, toda aquela lógica de doutrina de segurança nacional. Gente, é importante relacionar esse contexto com a Guerra Fria. Faça sempre isso. Analisando a ditadura militar em consonância com a bipolaridade, a gente consegue entender melhor por que isso está acontecendo, ok? Então tenha sempre esse norte na hora de estudar regime militar na América Latina. É uma relação que a gente pode fazer com essa disputa territorial, ideológica e política da bipolaridade e que vai perdurar até a meados aqui dos anos 80, ok? Gente, espero ter ajudado vocês, ok? A gente se encontra numa próxima. Valeu, grande beijo, tchau, tchau.